Então, estamos ao vivo no YouTube do Auditoria Cidadã, aqui com a minha super amiga, essa grande professora que eu tenho, a Maria Lúcia Fatorelli, e no meu canal do YouTube também. A gente vai entrar, está entrando logo depois do ao vivo para poder mudar as regras do ao vivo aqui do YouTube. Então, eu estou tendo que gravar essa conversa para depois subir no meu canal do YouTube, mas vai ser fresquinho. Quando terminou aqui, eu vou subir no YouTube, quase ao vivo, né? E é um prazer muito grande recebê-la aqui no escritório em São Paulo. Você sabe que toda vez que a gente bate papo, Maria Lúcia, e aí depois você volta para Brasília, etc., aí eu gravo coisas, as pessoas assim, mas cadê a Maria Lúcia Fatorelli? Por que você não fala mais com ela? Você não sei o quê. Aí eu falo assim, gente, a gente continua mais amigo do que nunca, a gente fala direto no WhatsApp, mas a gente está numa... Napoleão falava assim, temos que dividir para conquistar, né? Então, se a gente... dividem para governar. Eles dividem para governar, a gente tem que dividir para conquistar. Ela tem que estar no Pará, ela tem que estar no Rio Grande do Sul, ela tem que estar em Natal, ela tem que estar em Tocantins, ela tem que estar em Sergipe, ela tem que estar em Santa Catarina. A gente tem que estar viajando o país para poder levar o conhecimento. Mas hoje, calhou dela estar aqui, conversamos ontem, né? Amanhã eu estou aí, vamos. Deu um jeito, eu estou indo para Brasília hoje, mas a gente conseguiu dar um jeito, então muito obrigado aí. Eu que agradeço, Eduardo, eu que agradeço, bom dia aí a todos os nossos ouvintes, né, participantes aí dos nossos canais. A conjuntura exige esse esforço, né, de todos nós. Nós que estamos aí dando a nossa cara, né, toda a nossa experiência de vida, o nosso esforço para esclarecer o maior número de pessoas possível em relação a essa proposta de reforma da Previdência, que, na verdade, não é uma proposta de reforma da Previdência, né, Eduardo, como você tem dito, é uma destruição da Seguridade Social, é um aprofundamento da desigualdade social no Brasil e algo totalmente desnecessário, porque o problema não está aí. E é muito interessante a gente estar falando sobre isso hoje, porque existe alguma expectativa disso ser votado amanhã, né, na Câmara e de passar em segundo turno. E uma dúvida que muitas... Deixa eu tentar arrumar aqui o celular, pronto. Tem uma dúvida que muitas pessoas têm, que é o seguinte, mas vem cá, esse documento aprovado, na verdade eu fiquei sabendo que é muito diferente do proposto no começo, acabaram todas as maldades, etc. Então, vamos lá, vamos falar um pouco sobre esse documento, esse texto que foi aprovado em primeiro turno e que está indo para o segundo turno. Na verdade, assim, algumas vitórias realmente a oposição conseguiu. A primeira delas foi adiar, eu não vou dizer nem aniquilar o negócio da capitalização. E por que adiar? Porque tem várias pegadinhas ali que deixam o caminho aberto para essa história voltar aí a qualquer momento, né? O grande interesse dos bancos passar esse regime de capitalização. A gente está falando de centenas de bilhões de reais todos os anos indo aí para os bancos poderem administrar. Então, assim, a gente está falando de bilhões de lucro a mais para os bancos, que, aliás, está na época de divulgação de balanço, né? Para variar, estão divulgando lucros recordes, né, históricos aí. Em plena recessão. Em plena recessão, momento de crise. Desindustrialização, desemprego. Como é que explica, Eduardo? Esse lucro, se o banco não produz riqueza, a economia inteira definhando, PIB do país caindo, desemprego recorde, indústria fechando, comércio, serviços, tudo caindo. O lucro dos bancos, gente, vem dos mecanismos que o Banco Central realiza, que ao mesmo tempo que aumenta o estoque da dívida, o dinheiro não entra para o Estado fazer os investimentos. O estoque da dívida aumenta e a grana, o dinheiro, vai direto para os bancos, como esse mecanismo aqui, né, Eduardo, que eu queria ficou muito mostrar. Legal. O novo folder que a Auditoria Cidadã fez é maravilhoso. Dá para mostrar ali no Face. Os dois aqui. Aqui está no Face e no YouTube. Então, vocês podem acessar, não vai dar para ler na tela, mas vocês podem acessar na página da Auditoria Cidadã. Está lá. Tem vários gráficos. Esse folheto mostrando como que a crise foi produzida e mostrando que enquanto a reforma da Previdência retira 1 trilhão da classe trabalhadora,
1 trilhão já foi para os bancos, no mesmo período. Aí, esse cálculo do trilhão da reforma da Previdência é em 10 anos. Em 10 anos, 1 trilhão já foi para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Só um dos mecanismos. E eu ainda gosto de botar outro trilhão, né? Tem 1 trilhão, mais 1 trilhão, e ainda tem outro que é o seguinte, nos próximos 10 anos, as pessoas mais velhas, aposentadas, elas vão pagar em juros de crédito consignado 1 trilhão de reais para os bancos também, que é outra indústria gigante, ou seja, muitas pessoas aposentadas no Brasil, elas não têm nem mais o que fazer com o dinheiro que elas ganham de aposentadoria, porque tudo que elas ganham já vai para pagar juros de empréstimo consignado, que os bancos ficam ligando, botando maior pressão para endividar, e depois que endivida, pronto, seca, esteriliza aquela fonte de renda do cara. E eu já fiz a conta, já mostrei no vídeo aqui, então tem mais 1 trilhão. E aí uma coisa que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte, gente, riqueza não aparece do ar, assim. Aquela história, não é só o bolo crescer que tem para todo mundo. Que bolo? Tu já viu bolo de chocolate? Governo dando bolo de chocolate? Para de usar metáfora e pensa na vida real como ela é. O negócio é o seguinte, o dinheiro que tem aí, na verdade, é só uma troca por riqueza. E riqueza tem que ser produzida. Se a gente não produzir riqueza no país, não adianta emitir um monte de nota que ninguém vai ficar comendo nota de 10, nota de 20 reais, entendeu? Então, o que acontece? Se os bancos, nessa crise enorme, a Maria Lúcia falou aqui, num período recessivo, ou seja, a gente não está conseguindo gerar a riqueza que o Brasil precisa. Se o banco está acumulando esse monte de riqueza, a pergunta que você deve se fazer é o seguinte, de onde está saindo essa riqueza? Porque essa riqueza não está aparecendo do nada. Não é nota que está sendo impressa. Essa riqueza está saindo de algum lugar. E eu te falo de onde está saindo. Está saindo das pessoas mais pobres do Brasil, que estão pagando ainda. O governo reduziu a taxa de juros de 6,5% para 6%. A tarifa média do cheque especial é 320%. A tarifa média do crédito do cartão de crédito é 300%. E esse é o dinheiro que o banco nem usa o dele. Porque ele pega aquele seu que está parado na conta corrente, ele pega aquele seu que está na poupança, e é esse teu dinheiro que ele empresta para os outros. Aliás, a intenção dele de fazer o regime de capitalização é essa também. É o teu dinheiro que normalmente fica no governo, podendo ser usado para fazer obras, etc. Esse governo fica parado na conta do banco. Aí adivinha o que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele vai prestar para você, o teu dinheiro. E você vai estar lá rendendo 5% e pegando dinheiro emprestado 300%. Então, é muito importante vocês terem na cabeça o seguinte, esses lucros recordes do banco, eles estão vindo de algum lugar. Não é o banco que está ficando rico e o pessoal está ficando normal. É um monte de areia que eu falo. Se tem esse monte de areia, o buraco é você. Você que está sendo o buraco, né? Então, eu acho muito importante esse tema que a Maria Lúcia Fattorelli faz, dessa acumulação de riqueza de quem não gera riqueza. Se ele não gera riqueza, está acumulando, de algum lugar tem que estar vindo, né? Eduardo, o último dado que o Banco Central divulgou, dessa sobra de caixa dos bancos, isso aí que você falou, o meu dinheiro, o seu, das pessoas que estão nos ouvindo, das empresas que está depositado nos bancos, e que, em tese, os bancos deveriam emprestar a juro baixo, mas eles cobram esse juro exorbitante. O que eles não conseguem emprestar, porque eles pedem taxas exorbitantes, o que sobra no caixa deles, o que está acontecendo? O Banco Central aceita que os bancos depositem no Banco Central. De forma voluntária, nós não estamos falando do empréstimo compulsório, não, hein? O compulsório é outra coisa, é obrigatório, é para dar garantia de que ele não vai emprestar muitas vezes todo o dinheiro. Que, aliás, como o compulsório, parte dele não é remunerado, o compulsório, teoricamente, é uma punição para os bancos, para ele não poder multiplicar muito esse dinheiro. O que o governo fez agora com o compulsório? Reduziu. Não tem uma medida, desculpe ter, mas você falou do compulsório, é importante. Não tem uma medida desde que o governo assumiu, nenhuma, que faz com que a vida dos bancos fique mais difícil. E todas facilitam a vida dos bancos. Como é que você pode pegar um país com super desemprego, quem não gera riqueza, está tendo lucros recordes, e você fala assim, todo mundo tem que dar sua parcela de sacrifício, e aí você pega e facilita a vida do cara que está acumulando uma riqueza sem gerar nada? Então, isso que está acontecendo, e as pessoas têm que ver isso. Isso tem que ser claro para as pessoas. E mais, né? Além desse sacrifício todo, imagina, toda essa grana que está lá no banco, que ele não consegue emprestar, o Banco Central aceita isso como depósito.
O último dado divulgado em abril agora desse ano foi 1,324 bilhões de reais. Estão depositados no Banco Central e o Banco Central remunerando diariamente aos bancos. Só que não tem fundamento legal, não tem base legal para essa remuneração. Então, o que o Banco Central faz? Pega uma pilha de títulos da dívida pública, entrega para os bancos. Não vende não, viu, gente? Porque se vendesse, o banco ia ter que esperar o prazo de vencimento para resgatar e receber. Então, não vende não. Só pega aquela pilha de título, entrega para os bancos, e enquanto os bancos permanecerem com essa pilha de títulos da dívida, ele recebe remuneração diária. Nos últimos 10 anos, nós acessamos os balanços do Banco Central, o Banco Central pagou para os bancos 754 bilhões de reais. Isso sem atualizar. Se a gente atualizar, a gente chega no trilhão que está sendo subtraído das pessoas, subtraído das pensionistas, dos aposentados, dos beneficiários da Seguridade Social. Então, está muito claro isso. 1 trilhão já foi para os bancos nos últimos 10 anos, de forma ilegal, e tem projetos na Câmara, tem inclusive esse PLP 112 de 2019, que está em regime de urgência, já no plenário da Câmara para ser votado, que vai legalizar. Está falando desse depósito voluntário dos bancos no Banco Central, remunerado. Está lá colocado de forma bem despistada, Eduardo. Você que tem tido acesso a bancadas que tem convidado você para falar. Nós fazemos aqui, em nome da Auditoria Cidadã, um apelo para você alertar os deputados, porque isso está sendo colocado de forma despistada no PLP 112 de 2019, que trata da independência do Banco Central. Que independência é essa? É para o Banco Central ficar acima de tudo e de todos. Para ele não ter que se submeter ao legislativo, nem ao executivo. Ele que vai ditar suas regras. Como esse depósito voluntário. Ele que vai dizer. Agora, vê se faz sentido, e eu te jogo isso como uma pergunta, assim, tá? Eu gosto muito de fazer isso, não te dar a resposta. Te dar a pergunta correta. Voltaire falava isso, né? Mais importante do que as respostas são as perguntas corretas. Vê se faz sentido num país onde você tem um desequilíbrio total de acumulação de riqueza, onde o segmento que mais acumula riqueza é o segmento que não produz, nem contribui para produzir riqueza, porque quando empresta dinheiro, empresta numa taxa que ninguém consegue pegar para produzir riqueza, que são os bancos. E aí você pega esses bancos, que há décadas são quem indicam e elegem os presidentes dos bancos centrais, que existe para coordenar, fiscalizar e controlar essa atividade dos bancos no Brasil. E aí você chega para esse órgão que deveria proteger o sistema e fazer com que o sistema funcionasse para o bem de todos, mas que é gerido por banqueiros. Você chega para ele e fala assim, olha, agora você tem uma independência total. O governo não tem mais como meter a mão aí. Toca para onde você achar certo. Vocês acham que faz sentido isso? Porque, assim, a gente tem que fugir um pouco daquela armadilha que os meios de comunicação dão para a gente achar tudo do jeito que ele quer que a gente ache. Então, vou dizer, responsabilidade fiscal. Quem é contra a responsabilidade fiscal? Claro que todo mundo, se for perguntado na rua, eu sou a favor da responsabilidade fiscal. Mas calma aí, vem cá, explica esse negócio de responsabilidade fiscal. É essa responsabilidade fiscal que você está fazendo há mais de 10 anos e que fez com que a dívida explodisse, com que a gente não tivesse mais capacidade de investir e que a gente tivesse numa recessão enorme? É isso que eu estou defendendo? É isso que é responsabilidade ou você está sendo irresponsável completamente porque você destruiu o país? E aí o Banco Central também, assim, a independência do Banco Central. É bonito o nome, né? As pessoas são a favor de independência do Banco Central, né? Foi muito bom você tocar na lei de responsabilidade fiscal, porque quando ela veio, ela estabeleceu limite para gasto com pessoal. O que é gasto com pessoal? É gasto com os servidores públicos que estão lá para atender a população, para dar aula para os nossos filhos nas escolas públicas, para atender o SUS, não é?
para cuidar da segurança pública, para atender assistência social, trabalhar lá no INSS, etc. Isso corta. Responsabilidade fiscal, limite para pessoal. Limite para todo o funcionamento do Estado. Mas, por outro lado, sabe o que a lei de responsabilidade fiscal fez? O quê? Deu liberdade total, sem limite, sem controle, para a política monetária do Banco Central. Então, esses 754 bilhões de reais que o Banco Central deu de presente para os bancos, sem previsão legal, hein? Não tem dispositivo legal que autorize depósito voluntário remunerado no Banco Central. Isso foi. E o que eles dizem lá de respaldo é que, a lei de responsabilidade fiscal não limita. Mas peraí, se não limita, então pode fazer o que quer, até o que não tem previsão legal? É um escândalo, Eduardo, é um escândalo. Olha, nosso país está entregue ao sistema financeiro, está ajoelhado diante do sistema financeiro e, ao mesmo tempo que está tendo dinheiro para remunerar a sobra de caixa dos bancos de forma ilegal, olha aí, estão cortando na educação. Semana passada veio outro corte que atinge a educação, atinge a ciência e tecnologia, que está deixando de existir no país. Está sendo aniquilada a ciência e tecnologia. Eu participei há 2 semanas atrás da importante reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que reúne todos os cientistas do país, toda a academia. Olha, o pessoal está desesperado, não tem recurso, as pesquisas estão sendo abortadas, mas estão remunerando aí de presente os bancos. E as pessoas têm que ter na cabeça o seguinte: dinheiro não some, tá? Riqueza não some. Riqueza é um fluxo que vai passando de mão em mão, em mão, em mão, em mão. Então, vou fazer aqui, de propósito, uma ultra provocação, né? A gente fala o seguinte: o STF contratou lá R$1,5 milhão de reais para comprar lagosta de jantar, né? E é óbvio que eu acho um absurdo, todo mundo acha um absurdo, etc. Mas faz o caminho do dinheiro. Esse R$1,5 milhão de reais vai ser pago por uma empresa que pesca lagosta. Aí esses caras que receberam esse dinheiro vão pagar os pescadores de lagosta. Os pescadores de lagosta vão pegar esse negócio e vão comprar na vendinha deles lá o arroz e feijão para os filhos comerem. Então, é claro que a gente sabe que deve ter um dono desse negócio de lagosta que fica com esse lucro todo, etc. Mas o que eu quero provocar vocês é o seguinte: se fosse uma cooperativa de lagosta, com 500 pessoas pescando lagosta na praia, que depende para botar os seus filhos na escola, etc., esse R$1,5 milhão de reais pago em lagosta, ele é melhor do que, por exemplo, R$1,5 milhão de reais pago nos juros da dívida para um cara que vai pegar e comprar mais dívida. Então, assim, eu vou repetir, tem um monte de gente que faz questão de ser limitado quando eu falo as coisas. Quando eu falo provocando, agora eu aprendi que eu tenho que repetir. Eu estou dando um exemplo esdrúxulo de que até uma compra de lagosta, se você seguir o dinheiro até o final, pode ser que ajude mais gente do que o dinheiro que é pago nos juros da dívida. Porque o que acontece no dinheiro dos juros da dívida? Você sabe o que eles falam? É estranho. Porque o cara que é o dono da dívida, vocês podem entrar no site do governo, a dívida pública brasileira, 25%, grandes números, 25% está na mão dos bancos, 25% nos fundos de investimento, 25% nos fundos de pensão e 10% na mão do investidor estrangeiro. Quando você soma tudo, dá quase 85% na mão de pessoas que são ricas, que têm muito dinheiro. Então, esse dinheiro já é um dinheiro que eles têm poupado, sobrando. Quando caem os juros, você sabe o que eles fazem com esses juros? Eles poupam, eles compram mais dívida. E aí, quando eles compram mais dívida, o governo vai lá e emite mais dívida. Aí tem mais juros. Aí ele pega o juros e compra mais dívida. Então, esse é o sistema da dívida que a Maria Lúcia Fatorelli fala, e que ele vai alimentando esse monstro, e esse monstro vai ficando cada vez mais fome. E o que ele come, esse monstro? Ele come o dinheiro dos impostos que você paga na carne, no arroz, não sei o quê, os impostos principalmente que atingem as pessoas mais pobres do Brasil. Ele esteriliza essa capacidade do governo de pegar os impostos que a população mais pobre paga e devolver para a população mais pobre esse negócio. Gente, dinheiro de educação também não é dinheiro que some, não vai pelo ralo, porque você pega esse dinheiro, paga o professor. O professor põe gasolina no carro, ele compra um automóvel, ele vai na vendinha lá e compra arroz, esse dinheiro volta todo para a economia.
Pedro Rossi já veio aqui, economista da Unicamp, o cara ficou brilhante. Ele explicou para todo mundo aqui por que você não pode comparar um governo a uma família. Uma família, quando gasta dinheiro, o dinheiro vai embora. O governo, quando gasta dinheiro, o dinheiro está na economia, ele volta para o governo. Então, isso que o governo está fazendo é um absurdo. E, no final das contas, ele sim está fazendo com que o dinheiro, em vez de circular na economia, ele vá quase que todo para esse sistema da dívida, usando a palavra da amiga Maria Lúcia. E quando vai para o sistema da dívida, aí sim, aí ele para ali e não vira um multiplicador na economia, né? É isso aí. E aí, nesse cálculo que você lembrou, de 25 para cada um desse setor, eles não incluem, Eduardo, esse volume de título que não é vendido, que é entregue de bandeja para o Banco Central, mas não fica com o Banco Central. O Banco Central entrega para os bancos. Então, quando a gente da auditoria está dando, faz o cálculo, incluindo essa bolada que está em 1,324. Nossa. Quase a metade está na mão de banco, entendeu? É mais de 40% na mão de bancos, porque não está no Banco Central, está com os bancos, né? Então, é um escândalo. E, então, o que a gente conclui de tudo isso que a gente falou até aqui? Dinheiro não falta no Brasil, gente. A questão é que o dinheiro está indo para beneficiar o sistema financeiro de uma forma ilegal, de uma forma indecente. O dinheiro, em vez de investir, por exemplo, quer ver? Vamos fazer um raciocínio? Eduardo, se você que já foi banqueiro, se o Banco Central... Ai, que vergonha! Não tenha vergonha, não. Olha, a vida te proporcionou isso. Verdade. E essa orgulho da minha história toda. Tem que ter, sim. E essa sua experiência, ela te dá credibilidade para falar muita coisa. E olha, e eu como brasileira, cidadã, e acho que muita gente que está aí nos ouvindo tem a maior gratidão por você ter despertado e mudado o rumo da sua vida e hoje prestar esse serviço. Não foi. Assim, não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. A gente sabe o que você está passando. Nossa, e a gratidão nossa em relação a você é imensa. Então, muito orgulho dessa trajetória e desse seu despertar, não é? E colocar toda essa sua experiência a serviço, não é? De um despertar das outras pessoas também. São 20 anos trabalhando dentro do sistema e aprendendo. Porque, e eu vou te falar uma coisa, eu estava conversando isso ontem com um amigo. Até uns 3 anos atrás, apesar de estar no sistema há quase 20 anos, eu não conseguia ver a máquina. Claro. Porque você lá dentro, você acaba fazendo uma funçãozinha só, você não vê de onde as coisas vêm, não vê para onde elas vão, e você acha que você é o suprassumo do negócio, mas você não entende o sistema. E foi quando eu consegui ver aquela máquina toda, que deu uma impressão, tem um filme da minha época que chama Matrix, né? Foi como se eu tivesse saído da Matrix. Eu falei, meu Deus, isso é uma máquina de desigualdade. É uma máquina ultra covarde. E eu participei dessa máquina aqui. Como é que pode? Esse negócio me deu um desespero, assim. Isso foi o que acabou me motivando a sair e tentar, de alguma forma, contribuir para não existir mais esse mecanismo de desigualdade no país. Então, quando eu falo brincando que eu tenho vergonha, eu tenho, assim, de verdade, eu tenho muita alegria de ter tomado essa decisão na minha vida de estar junto às pessoas, hoje em dia, que sofrem essa covardia. O Frei Beto, em quem eu estive há pouco tempo atrás, que é uma pessoa extremamente querida, muito inteligente, tem 64 livros publicados, etc. Ele me falou uma frase que eu achei maravilhosa. Ele falou o seguinte: Eduardo, que Deus lhe conceda a bênção que me concedeu e que você saiba que é melhor errar do lado dos oprimidos do que ter a pretensão de estar certo do lado dos opressores. E eu vou botar essa frase no meu quarto escrito, que é realmente, gente, não dá para a gente entender como as coisas acontecem e escolher o lado da opressão. Não dá. Muita gente está do lado da opressão que realmente não consegue ver. Eu, durante muito tempo, não conseguia ver e eu achava que eu ajudava o sistema. Porque, não, o sistema financeiro é importante por causa disso e daquilo. Até que, tem uma hora que você desperta. Muitos mestres nos ensinam isso, né? Darcy Ribeiro foi um grande mestre também. Ele falou uma coisa mais ou menos assim. Ele falou, Deus me livre de estar do lado daqueles que me venceram. Né? Quando ele disse que ele dedicou muito para criar uma escola pública, integral,
de qualidade, que ele lutou muito por uma universidade também, e foi falando assim, tudo que ele lutou e não chegou no tempo de vida dele a ver completamente concretizado e consolidado, né? E aí ele fala assim, mas Deus me livre de estar do lado daqueles que me venceram. Né? É isso, né? A gente quer isso. Mas então, assim, a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, você que já foi banqueiro, o que você acha que aconteceria se o Banco Central parasse de remunerar essa montanha de dinheiro de mais de 1,3 trilhão que sobra no caixa dos bancos? Os bancos iam querer ficar com esse dinheiro paradinho na gaveta? Você sabe que tem uma frase que a gente fala no mercado que é o seguinte, caixa em empresa queima. Ou seja, nenhuma empresa gosta de ficar com caixa parado que queima. Então, ela tem que colocar o dinheiro para funcionar. Então, você pode ter certeza que os bancos iam ter que colocar esse dinheiro para funcionar. E todos os bancos colocando esse dinheiro para funcionar, não tem como essa taxa de juros ficar tão alta. Exatamente. Porque hoje sobra por quê? Sobra porque eles querem juros de mercado de 120%. Que, aliás, aí tem outra coisa. Eu acho que tem muita gente, principalmente a turma mais adepta ao liberalismo, que fala, não, deixa que o mercado resolve tudo, o mercado isso, o mercado aquilo, esse ente onipotente, onipresente, essa crença, né? O Root Finance, sei lá, que o Carlo Polanyi sempre fala nos livros dele. Mas o que acontece? Eu acho que é o seguinte, a taxa de juros que os bancos poderiam praticar, seja no cartão de crédito, no cheque especial, em qualquer das instituições financeiras, como tudo, não só os bancos, ela tinha que ser limitada a um múltiplo da Selic. Por exemplo, eu não estou falando que tem que ser essa, não, mas, por exemplo, pode ser 5 vezes maior que a Selic. Quanto que é 5 vezes hoje em dia, ou seja, 30%. Então, é 30%, não pode, acima disso, é agiotagem. Não é, mas você está controlando o mercado, não sei o quê. É isso mesmo, eu estou controlando. Porque ninguém que empresta dinheiro a 300% está ajudando uma pessoa. Você está escravizando, você está destruindo a vida dessa pessoa, porque uma dívida a 300%, meu amigo, ela é impagável. Ela é impagável, é uma dívida que ela só significa uma corrente para essas pessoas, cada vez ficarem mais endividadas, cada vez terem mais problema, cada vez ter mais encargo de dívida e nunca mais para o resto da vida sair dessa armadilha. Então é o seguinte, um empréstimo acima de um certo valor, eu não quero que o banco dê, porque ele só vai estragar a vida das pessoas. Ah, mas tem gente que esse empréstimo acima de 300%, pelo menos vai tudo bem. Esse cara não vai ter esse empréstimo, porque esse empréstimo não vai ajudar ele. Eu tenho certeza que não vai ajudar. E aí é o seguinte, os bancos só vão poder emprestar até um certo limite. E tem limite, é fixo. É o Estado intervindo? Você quer falar assim? Então pronto. É o Estado intervindo para te defender. Porque quando você está na rua sendo assaltado, você não torce para a polícia vir ali e te proteger? Aqui é o Estado intervindo também. Você quer liberar o Estado para de intervir também? E para de te proteger, porque alguém vai te assaltar? Então, eu acho o seguinte, os bancos te assaltam também quando cobram 300%. E o Estado tem que intervir e não deixar que isso aconteça. Então, você me desculpa, mas eu acho que tinha que ter um negócio desse, entendeu? Tinha que ter, claro. Aliás, o que justifica existir uma autoridade monetária como o Banco Central é para controlar alguma coisa. Só que o que ele está fazendo? É carta branca, é o que os bancos querem. E agora querem consolidar isso com um projeto de independência do Banco Central. Deixar o Banco Central totalmente à vontade, não... Ele que vai estabelecer as próprias regras, então ele vai estar acima do poder legislativo. E mais, ele não vai poder sofrer interferência do executivo, do presidente eleito, do ministro da... Não vai poder sofrer, então ele vai estar acima do poder executivo também. Né? Então, voltando lá, se parasse, gente, se o Banco Central parasse, aliás, se ele não viesse fazendo essa remuneração da sobra de caixa dos bancos, nós não teríamos chegado na crise que a gente chegou. Porque essa crise, ela foi fabricada. Nós vínhamos crescendo em média quase 4% ao ano, o PIB, vinha crescendo pouco. Mas na média, chegava quase a 4% ao ano. Isso foi 3,8% de 2005 a 2014, eu já fiz essa conta. Exato. E, olha, nós vínhamos produzindo superávit primário. De 1995 a 2015, o que é o superávit primário? Só para lembrar, gente. É a diferença entre tudo que a gente arrecada
e tudo que a gente gasta. Então, essa sobra, 1 trilhão sobrou entre 1995 e 2015. E o que aconteceu com a dívida nesse período? Saiu de 86 bilhões para 4 trilhões. Então, a dívida não cresceu por conta do gasto com previdência, do gasto com educação, com saúde, segurança, etc. A dívida cresceu por conta desses mecanismos que remunera a sobra de caixa dos bancos, o escândalo do swap cambial, que vira dívida, é pago com recurso de dívida, e etc, o juro indecente. Nós vínhamos tendo superávit na Seguridade Social. As contribuições sociais que estão lá no artigo 195 vinham sendo mais do que suficientes para pagar os benefícios. Tudo, tanto previdência como assistência como saúde. E teve ano, olha que ano recente, 2012, 13, olha, sobravam, ó, de 2012, 2013, 2014, essa daqui, ó. Vou dobrar aqui, tá? Depois eu pego só para mostrar. Então, é esse gráfico aqui, você vê que as barrinhas estavam todas para cima, para cima, para cima, para cima, de repente cai. Você sabe o que eu gosto de dizer? Gente, vem cá, alguma coisa tem que ter acontecido para ter dado isso aqui. Ou você acha que em 2 anos começou igual tinha aquele filme Gremlin, pipocar um monte de velhinho no Brasil. Velhinho. Olha o velhinho nascendo ali da rua. Não tem. Não. O envelhecimento da população continua igual, continua uma curva suave. O que acontece? É que de um ano para o outro, a gente para de crescer, para de ter receita. Então, não é o sistema que ruiu, que entrou em colapso. Não, é aqui, ó, é a economia que parou. Olha aqui, a mesma inversão aqui, ó. Vínhamos produzindo 1 trilhão de superávit primário. De repente, olha a inversão. Vira aqui para mostrar para as pessoas. A arrecadação vinha subindo, de repente, despenca. E, durante o tempo todo em que produzíamos o superávit primário, onde é que estava o déficit? Sempre esteve no Banco Central. Essas retinhas para baixo de zero aqui, ó, sempre foi a conta do juro e a conta do déficit nominal. E olha aqui, quando produziram a crise, onde é que foi parar o déficit nominal? Tá? E a conta do juro. O juro também, por quê? Esse vai juntinho. Vai juntinho. Por quê, Eduardo? O Banco Central elevou a taxa de juros, a básica, estava em 7,25 lá em 2013. De 2013 para 2015, ele pegou essa taxa básica e elevou para 14,25. Quando chegou em 14,25, ficou aí mais de um ano. 14,25. Quando o mundo inteiro estava com taxa zero ou negativa. E junto com isso, produziu escassez de moeda no mercado, enxugando, remunerando a sobra de caixa dos bancos naquela taxa de 14,25. Então, assim, olha, suicidou, como diz o Piketty. O Piketty disse o seguinte, seria um suicídio o Banco Central não reduzir taxa de juros e não irrigar a economia de moeda. O que o nosso Banco Central fez? O contrário. Levou a taxa de juros para 14,25, a mínima, a básica, para 14,25. E, em vez de irrigar a economia, não irrigou, e ainda enxugou 1 trilhão. E ainda gastou para remunerar esse trilhão com essa taxa. Olha, suicidou com força. Quebrou toda essa inversão que nós vimos aqui da economia, em todos esses indicadores analisados. Nós não tivemos aqui no Brasil nenhum dos fatores que produzem crise na economia. Não tivemos quebra de banco, não tivemos quebra de safra, não tivemos guerra, não tivemos adoecimento da população, não tivemos nenhum dos fatores. Essa crise foi fabricada pela política monetária do Banco Central. E ela está servindo para quê? Para rifar o patrimônio público. Já foi agora, semana passada, a BR Distribuidora, já foi a Embraer. Estão privatizando o pré-sal, a Caixa Econômica, de forma disfarçada, com a abertura do capital, estão privatizando a Caixa Econômica. Que é um absurdo. E eu digo por que eles estão privatizando a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Sabe por que eles estão privatizando os dois? Eu vou te explicar. Porque é o seguinte, para você poder crescer, o país poder crescer, você tem que gerar nova riqueza. Aliás, a definição de gerar nova riqueza é a mesma coisa que crescer. É a mesma coisa, né? O crescimento do PIB, a quantidade de riqueza que foi gerada. É isso que tem que crescer, porque a gente consome riqueza para poder sobreviver. Você acordou hoje, você comeu um pão, bebeu um café, uma água, tudo isso é riqueza que está sendo consumida. Para isso acontecer, essa riqueza ser gerada,
alguém tem que investir. E investir significa abrir mão de uma riqueza que você tem. O que acontece? A maior parte da população brasileira é pobre e não tem nem o mínimo de riqueza que ela precisa para poder investir e poder gerar riqueza e contribuir para esse processo de crescimento. E aí ela fica dependente daquelas poucas pessoas que detêm a riqueza do Brasil chegarem para ela e falarem o seguinte: olha, vem cá, trabalha para mim, gerando riqueza para mim, e eu deixo você ficar com um pedacinho pequenininho só para você sobreviver. O que esse cara poderia fazer? Esse cara poderia fazer o seguinte: olha, se eu sei operar a máquina, se eu sei plantar, se eu sei construir cadeira, se eu sei gerar riqueza, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar um dinheiro emprestado para eu poder comprar minha máquina, comprar minha terra, etc. E com a riqueza que eu gero, eu vou pagando essa dívida que eu tenho ao longo do tempo. E aí ele passava a ser dono do meio de produzir riqueza e se libertava dessa relação de dependência dessa turma que não faz nada e fica só botando os bens que ela tem para os outros poderem trabalhar para ela. Só que para ela fazer isso, teria que ter uma taxa de juros para ela poder se financiar mais baixa do que quanto ela consegue gerar de riqueza. E não é 300% desse negócio. Os bancos privados, são 4 bancos ali, está tudo combinado entre eles. Ninguém vai cair muito essa taxa. Quem poderia bancar o sistema e oferecer taxa mais baixa e entrar enfrentando isso? Só tem os bancos públicos, não tem outro. E aí, o que esse governo fez para não ter mais essa chance? Qual que é a grande ameaça que os bancos têm? Já não tem quase ameaça nenhuma. A única ameaça que esse oligopólio dos bancos tem, a única, são os bancos públicos, que estão em todos os municípios do Brasil, que estão em todos os estados, que estão ali com uma capilaridade enorme e poderiam oferecer essa possibilidade de acesso ao capital. Aí o que o governo faz? Vamos acabar com esse último risco, vamos privatizar os bancos públicos. Então, privatizar os bancos públicos é cortar completamente a chance das pessoas mais pobres brasileiras terem acesso aos meios de produção e ao capital que elas precisam ter para poder se tornarem donas do próprio caminho. Fiquem com isso na cabeça. Uma das coisas mais graves que pode acontecer no país é a privatização da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Ah, mas a gente quer gerar competição com 2 bancos a mais, vai gerar competição? Acabou de sair do Brasil, HSBC e Citibank. Mudou alguma coisa quando tinha os 2 ou quando saiu os 2? Não mudou nada. São vocês 2 grandes só. Você vai ter mais 2 grandes, você acha que vai acontecer alguma coisa? Eu te garanto que não vai acontecer nada. A única coisa que vai acontecer é o seguinte: você vai perder a última chance que você tinha do governo ir lá e poder bancar, se fosse um governo corajoso e quisesse o bem da população. Isso mesmo. Então, essa crise está servindo para isso, gente. A crise, ela não está afetando os bancos. Os bancos continuam batendo recordes de lucro. A crise produzida pela política monetária, que os bancos é que já dominam o Banco Central há muito tempo, foi produzida pelo Banco Central, não afetou os bancos, pelo contrário, eles continuam batendo recordes de lucro, e a crise está servindo para quê? Para entregar o patrimônio público com a justificativa da crise. Não tem como manter estatal, tem que privatizar para pagar a dívida. E que dívida? Dívida gerada por esses mecanismos que a gente já comentou. Então, e mais, a crise está servindo para justificar as contra-reformas. Já justificou a reforma trabalhista, era essa a desculpa da crise. Tem crise, para gerar emprego, tem que fazer reforma trabalhista, retrocesso. Retrocedemos a uma condição anterior a Getúlio Vargas. E cadê os empregos? Quanto emprego a reforma trabalhista gerou? 0. Só aumentou a informalidade. E agora a Previdência vem nessa mesma toada, né? Justificada aí pela crise, tem uma crise. A produção da crise serviu para inverter o superávit da Seguridade, por quê? As empresas que quebraram pararam de pagar a contribuição. Desempregado? Também. Quem está desempregado, quem está quebrado, paga a contribuição? Claro que não. Então, gente, a produção da crise serviu para justificar essa modificação aqui, ó, que não decorreu do volume de aposentadorias, não decorreu do envelhecimento da população, de nada disso, nenhuma dessas justificativas furadas que o governo vem colocando. Essa reforma vem de ordem do próprio sistema financeiro, vem do tal do BIS, como um brilhante artigo que está para ser divulgado da pesquisadora Fátima Pinel e Daniel Simões,
está sendo concluído, já nos enviaram, né, uma versão preliminar, muito legal, depois vocês podem acessar, porque ninguém fala do BIS, uma organização privada que manda no sistema financeiro mundial. E é daí que vem essas ideias esdrúxulas de reformas da Previdência, e o governo usa isso como argumento. Fala, o mundo todo está fazendo reforma. Por que o mundo todo está fazendo? Porque a ordem vem do BIS que manda no mundo todo. A gente tem que se parar de ser idiota e de ajoelhar para essas instituições privadas que querem o mal do país, só querem o bem do sistema financeiro. Então, para finalizar, né, até para ficar dentro dessa 1 hora aqui e ficar uma coisa que todo mundo, eu sei que 1 hora já é difícil, mas que todo mundo, se tiver interesse, vai poder assistir, porque por mim eu fico o dia inteiro aqui tendo aula aqui com a Maria Lúcia, só passando o seguinte: a reforma da Previdência, que provavelmente vai ser votada amanhã, que eles querem aprovar amanhã, é uma reforma da Previdência que continua com absurdos enormes, que, para falar de algum dos absurdos que ela continua fazendo com que o que você... Opa, deixa eu desligar aqui. Isso. Continua fazendo com que o que você vai receber depois de trabalhar todo o tempo necessário para se aposentar com a idade mínima não seja mais um mínimo que hoje é de 85% dos seus 80% salários maiores, ou seja, hoje em dia você descarta os 20% menores salários e você já parte de 85% da média. Por quê? Porque você tem 1 ano por cada ano trabalhado, então são 15 anos o mínimo que você tem que trabalhar, então 15%, além dos 70% que é a base que você parte. Então você parte de 85%. Então o governo está caindo isso para 60%, né? E fazendo com que as pessoas tenham que contar todos os salários, inclusive os 20% piores salários que ele teve lá no começo. Em outras palavras, ele está pegando e cortando o valor que você vai receber lá na aposentadoria em quase mais de 30%. E mais de 30%, que não é só o corte de 85 para 60, é o corte de 85 para 60, mais esses salários baixinhos que ele inclui para fazer a média. Segunda coisa, os homens que estiverem entrando no sistema a partir de agora vão ter que ter 20 anos de contribuição mínima. Para quem está no sistema, a oposição conseguiu tirar, que foi uma grande vitória, mas quem está entrando agora no sistema, no mercado, que é cada vez mais informal, cada vez mais difícil de contribuir, vai ter que trabalhar 20 anos. Fazendo uma conta, que é o seguinte, você tem que, você consegue, hoje, né, vai piorar a situação, consegue contribuir em média 5 meses por ano para a aposentadoria, para o INSS. Se você for pegar o cara que tem que contribuir 20 anos, isso significa que ele vai ter que ter 48 anos em média de trabalho, 48 anos para ganhar 60% da média. Então, é esse caos que está acontecendo. As pensões por morte, elas não têm mais a garantia de ser no mínimo salário mínimo. Isso é um absurdo, porque 85% das pessoas que recebem pensão por morte no Brasil são o quê? Mulheres. São mulheres, não são homens. E olha que absurdo está sendo feito com as mulheres. Porque essa mulher, ela no mercado de trabalho, ela já ganha 20%, 30%, 40% a menos do que homem, dependendo de qual lugar do Brasil que ela está. Então, se ela voltar para o mercado de trabalho, se conseguir um emprego mais velho depois que o marido morreu, para complementar a renda da casa, ela já vai ganhar muito menos do que o marido. Mas não satisfeito com esse preconceito de gênero no trabalho, agora tem um preconceito de gênero na aposentadoria, porque a do homem é um salário mínimo, quando vai para a mulher vira 60%. Por quê? Deve ser porque é mulher, né? Deve ser o único, porque é o único motivo, porque é a mesma família que ela tem que cuidar, a família não mudou. Entendeu? Pelo contrário, quando uma pessoa morre, deixa normalmente um monte de problema que tem que ser resolvido, etc. E a pessoa ela fica com todo o problema psicológico também. Como é que meu marido morreu ontem, que foi o cara que a vida inteira sustentou a casa. Ah, então amanhã eu estou bem e vou para outra. Amanhã você está desesperado, amanhã você está destroçado, amanhã sua vida acabou. E além de tudo isso, você tem um corte enorme na sua renda da noite para o dia que você tem que resolver. Aposentadorias especiais, as pessoas que trabalham em condições super perigosas à sua saúde, depois que elas trabalham um tempo, que é um tempo que mais do que aquilo, ela pode morrer fazendo o trabalho, elas podiam se aposentar. Hoje não podem. Acabou. Além disso, tem que ter uma idade mínima. Então, o que ela faz entre depois que ela passou o tempo que pode morrer e não tem idade mínima? O que ela faz nesse período?
continua trabalhando e morre, ou reaprende com 50 anos de idade uma outra profissão e consegue se empregar, que ela nunca vai conseguir. Então, são assim, uma série de absurdos. A invalidez, mesma coisa. Olha só. A pessoa já fica inválida, já tem uma e ainda tem um corte. Vai perder 60%, vai ficar só com 60%. E olha lá, né? Então, olha, e para o servidor público, essa versão que foi aprovada em primeiro turno está pior do que a primeira. Porque a primeira julgava para a lei complementar, desconstitucionalizava os direitos e as regras e julgava para a lei complementar. Essa versão que foi aprovada em primeiro turno joga para a lei ordinária. Nossa. Então, a coisa pode ser alterada até por medida provisória. E o servidor público, que sempre pagou sobre o bruto, continua pagando sobre o bruto depois de aposentado. A PEC prevê aumento de alíquota e prevê alíquotas extraordinárias, porque uma coisa que essa PEC está fazendo, e está fazendo de uma forma muito despistada, assim, muito escondida, é julgar para a classe trabalhadora a responsabilidade de manter o sistema. Ela está acabando com aquela solidariedade que a gente conquistou lá em 88. Então, o que ela fala? Para o regime geral, esse esquartejamento da Seguridade Social está lá escondido quando ela fala assim, as receitas vão ser contabilizadas separadamente para a Previdência, para a Assistência e para a Saúde. Ao fazer isso, ela vai deixar como receita da Previdência somente a arrecadação da classe trabalhadora sobre a folha e do empregador. E aí é o seguinte, tanto no regime próprio como no regime geral, se as contribuições dos trabalhadores e empregadores não for suficiente, no regime geral, ele não fala, ele deixa lá, porque a gente sabe que essa capitalização já vem em seguida para destruir tudo. E no regime próprio, a PEC fala do aumento das contribuições e das contribuições extraordinárias. Quer dizer, extraordinária até que limite? Até 40%, até 50%? Gente, é um risco de confisco brutal. É um roubo, porque essas pessoas que hoje estão aposentadas contribuíram a vida inteira. E agora elas vão ter um aumento de alíquota e ainda vão ter que pagar a alíquota extraordinária. E é muito importante a gente falar nisso, porque tem muita gente iludida com o tal do direito adquirido. Então, o governo não vai baixar o valor da sua aposentadoria, mas ele vai te cobrar contribuição a mais, aumento de alíquota, e vai cobrar alíquota extraordinária. Então, ele vai dar uma mordida, não é, na sua aposentadoria. Então, tanto o regime geral como o regime próprio de servidores está perdendo muitos direitos. É 1 trilhão, gente, que está sendo retirado, e principalmente dos mais pobres, porque desse trilhão, cerca de 800 bilhões está saindo do regime geral, e 200 bilhões está saindo do servidor público. Tá? 1 trilhão que vai aumentar a recessão, porque esse trilhão vai deixar de girar, vai deixar de chegar na mão das pessoas, vai deixar de girar na economia, vai deixar de contribuir para a arrecadação de tributos. Então, essa PEC 6 não é reforma, é uma destruição daquele modelo de solidariedade, da seguridade social que a gente conseguiu conquistar em 88, né? E não é aí que está o problema. Previdência sempre foi solução. O problema está na política monetária do Banco Central, no sistema da dívida, no modelo tributário injusto e regressivo, que nem deu para a gente falar nisso hoje, em outra live a gente fala, né, Eduardo? Faremos em breve mais lives aqui. Isso. Então, gente, olha só, muito obrigado a todos vocês que participaram aqui. A vocês que estão assistindo pelo meu canal do YouTube, fica aqui o convite. A gente está quase batendo 200 mil inscritos no canal. Parabéns. Então, vamos comemorar quando bater os 200 mil. Então, vocês que puderem compartilhar esse vídeo, convidar outras pessoas para se inscreverem no canal, são super bem-vindos. E que alegria ter a minha amiga guerreira aqui,
que esbanja vitalidade, disposição, coragem. Coragem é a palavra que o coração que age, vem de coraticus, do latim. Cor, coração, acticus, ação. Então, essa aqui tem muita coragem, porque ela age ali do coração mesmo. Então, muito obrigado aí pela presença. Eduardo. E uma boa semana para todos vocês. Sigamos firmes aí na caminhada. Sigamos e acessem também lá o YouTube da Auditoria Cidadã da Dívida. Isso aí, todos vocês. Nossas páginas aí no Face. E o mais legal que vocês vão ver nos sites da Auditoria Cidadã, etc., é que a linguagem visual ela é muito legal também. Ela ajuda muito as pessoas a entender coisas que parecem complexas. Tem infográficos, tem muita coisa que ajuda demais aí. Então, a Auditoria Cidadã Molê, você vai colocar o primeiro que aparece no Google, é só você entrar lá. Obrigada, tá bom? Um abraço grande, gente. Pessoal. Tchau, tchau.